Muito boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a todos que estão aqui presentes, estão conosco também virtualmente, a todos os que estão assistindo à nossa sessão, seja pelo nosso canal 10 da NET, nossa TV Câmara, seja pela nossa rádio, seja também pelo YouTube, enfim, a Câmara está em pleno funcionamento e a assistência é integral. Só não podemos ter, por enquanto, presença de público aqui no nosso plenário, mas todo o nosso povo está acompanhando o nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores. Senhor Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edivaldo Francisco Minhano, presente. Fábio Sartori Manfrinato. Francisco Carlos de Góes, presente. Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marco Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva. Ricardo Pelissaro Loquete, presente. Sérgio Bum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente. Lido, senhor presidente. 13 vereadores encontram-se presentes, portanto, temos quórum regimental. E assim eu declaro aberta a 19ª sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2020. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h12. Solicito à senhora segunda secretária, a vereadora Yasmin Nascimento, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Provérbios 3, 25. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Lido, senhor presidente. Obrigado, podemos nos sentar. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor Solicito a secretário. dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, o nosso primeiro secretário solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura, da leitura das demais matérias constantes do expediente. E aprovada a ata da sessão anterior. Atenção, senhores vereadores, há 3 pedidos de audiência pública que necessitam de aprovação em plenário. Ao senhor primeiro secretário para a leitura do primeiro pedido. Bauru, 24 de agosto de 2020, ofício 63/2020, Câmara. Senhor presidente, Zé Roberto Martins Segala, por meio desse solicitar agendamento de audiência pública para atualização sobre o andamento do plano diretor e como o déficit habitacional tem sido tratado no estudo para os próximos 10 anos. Para o dia 22 de setembro, às 15 horas, na Câmara Municipal de Bauru. Seja convocado o secretário de Planejamento, Letícia Kirchner, do Desenvolvimento, Aline Fogolin, SEBS, Zé Carlos Fernandes. Sejam convidados presidente da CODESE, Ministério Público do Estado, Dr. Henrique Veronês, OAB, Defensoria Pública, Conselho do Município de Bauru, Conselho Municipal de Habitação e a SENAG. Manuel Afonso Lozila, presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Habitação. Lido, senhor presidente. Senhores vereadores,
pedido de audiência pública que acaba de ser lido pelo senhor primeiro secretário está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovado o pedido de audiência pública que acaba de ser lido. Solicito agora à senhora segunda secretária que faça a leitura do segundo pedido. Ofício 21/20, Bauru, 25 de agosto de 2020. Senhores vereadores, nos termos do artigo 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, solicitamos dessa egregia casa autorização para a realização de audiência pública em plenário no dia 1 de setembro, com início às 10 horas, para discussão sobre o Hospital das Clínicas do município de Bauru. Solicitamos que sejam convocados o secretário municipal de saúde, doutor Sérgio, bem como um representante do gabinete do senhor prefeito municipal. Solicitamos também que sejam convidados o Departamento Regional de Saúde de Bauru, DRS 6, o promotor de Justiça de Saúde, doutor Enilson Cumono, FAMESP, USP e Comissão de Direitos Humanos da OAB Bauru. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevam-nos com protestos de consideração e apreço. Vereador Alexandre Bussola, vereadora Yasmin Nascimento, vereador Marcos Antônio de Souza. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores e senhoras vereadores, o segundo pedido de audiência pública, que acaba de ser lido, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovado o segundo pedido de audiência pública que acaba de ser lido. Vamos agora ao terceiro pedido de audiência pública. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Bauru, 31 de agosto de 2020, ofício 013/20. Senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, solicito agendamento de audiência pública para apresentação e discussão do estudo de concessão do tratamento de resíduos sólidos por meio de parceria público-privada, PPP, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, às 9 horas, no plenário virtual. Por plenário virtual. Na ocasião, deverão ser convocados o senhor secretário municipal do Meio Ambiente, Ayrton Iosimo Martinez, o senhor presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Indurbe, Eliseu Ecler Teixeira Borges. Deve ser convocado o senhor prefeito municipal de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CONDEMA, representante da Caixa Econômica Federal e todos os interessados da sociedade. Pela relevância do tema, solicitando que estejam disponíveis o microfone, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. Sem outro motivo, aproveito o ensejo para renovar os processos de estima e consideração. Atenciosamente, Chiara Ranieri Baceto, vereadora. Lida, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O pedido de audiência pública que acaba de ser lido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está também aprovado o terceiro pedido de audiência pública. Questão de ordem, senhor presidente. Defiro a questão de ordem, senhor secretário. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, vamos passar imediatamente para a ordem do dia. Na ordem do dia, os senhores têm a pauta na mão. Por gentileza, atenção, senhores vereadores. Vossas Excelências estão com a pauta em mãos. Vossas Excelências também receberam a pauta com bastante antecedência e dela tem conhecimento. Então, consulto Vossas Excelências
sobre quais processos Vossas Excelências gostariam que fossem destacados para serem discutidos em separado. Aqueles que Vossas Excelências não destacarem serão discutidos e votados em bloco. Pois não? 220/19, a mesa já havia destacado, portanto está destacado, vereador, fique tranquilo. Vereador, presidente. Sim. 152/20 está destacado. E 149/20. 149/20. Senhor presidente, 148/20 também está destacado. Pois não, vereador Yasmin? 108/20. 108/20. Pois não? Muito bem. Mais alguns, senhores vereadores? Então, atenção. Os processos 59/20 diz respeito à instituição do Programa de Adequação e Conservação das Estradas Rurais. O 98/20 dispõe sobre o regime dos auditores fiscais tributários. O 142/20, que acrescenta o anexo 3 ao artigo 19 da Lei 6365 de 2013, atribuições dos cargos em comissão do DAI. O 151/20, que fala da transposição da Secretaria Municipal de Educação no orçamento de 2020. As moções 42/20 e 43/20, que homenageiam, aliás, a moção que pede a rejeição do projeto de lei 529/20 na Assembleia Legislativa, formulado pelo vereador Guilherme Berrial Cardoso, e de aplauso à equipe multidisciplinar do livro Fronteira Infinita, Índios, Brugreiros, Escravos e Pioneiros do Bauru no século XIX, também do vereador Guilherme Berrial Cardoso. Todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão todos aprovados esses processos, cujos números acabo de ler. Vamos agora aos processos destacados. O primeiro processo destacado é o processo 220/19, que é o substitutivo ao projeto de lei número 8.710, aliás, projeto de lei 87/19, que altera e cria dispositivos na lei 3.601, de 27 de julho de 1993, diz respeito ao Instituto de Planejamento. Questão de ordem, vereador, senhor presidente. deferida. Pois não, vereador. Excelência, em conversa com os demais pares, eu gostaria de solicitar o sobrestamento desse projeto por 4 sessões ordinárias. 4 sessões. Muito bem. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de sobrestamento por 4 sessões desse projeto. Ninguém querendo os erros da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sobrestado o processo 220/19 por 4 sessões ordinárias. Próximo processo é o processo 59/20. Diz respeito ao projeto de lei 15/20, regulamenta o sistema viário rural. Os senhores me perdoem, desculpe, é verdade, já foi aprovado em bloco, me perdoem. O próximo processo destacado é o 152/20. Diz respeito ao projeto de lei 56/20, que revoga o parágrafo 4º do artigo 44 da Lei 5.950, de 2 de agosto de 2010, alterado pelo artigo 6º
da Lei 6.145, de 7 de novembro de 2011, diz respeito à transferência de motoristas do SAMU. Está em discussão. Senhor presidente, eu fui procurado por alguns motoristas do SAMU e eu gostaria de pedir o sobrestamento por uma sessão para eu esclarecer alguns pontos que eles trouxeram para mim. Uma sessão ordinária. Senhores vereadores, o pedido de sobrestamento formulado pelo nobre vereador Lozila de uma sessão ordinária está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está sobrestado o processo 152/20. Próximo processo destacado é o 108/20. Projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais e ou área em forma de concessão no município de Bauru. É de autoria dos nobres vereadores Benedito Roberto Meira e Yasmin Nascimento. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Yasmin. Gostaria de pedir o sobrestamento por uma sessão ordinária, tendo em vista a nossa audiência pública dia 2 às 10 horas para discutir o projeto. Muito bem, então está pedido o sobrestamento. Então, o pedido de sobrestamento para uma sessão ordinária deste projeto 108/9 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Sem manifestações, está aprovado o sobrestamento. Próximo processo é o processo 149/20. Diz respeito ao projeto de lei que revoga as leis 5.256, de 13 de junho de 2005, e número 7.212, de 14 de maio de 2019, que dispõe sobre gratificação por serviço em sessões plenárias, prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara Municipal. Pois não, vereador Lozila? Senhor presidente, eu recebi uma informação, o senhor pode até esclarecer, de que chegou uma informação e um parecer, me parece, do sindicato a respeito dessa situação. Eu pediria o sobrestamento por uma sessão exatamente para entender aquilo que eventualmente tenha chego para a gente conseguir ler e fazer a leitura. Então, o meu pedido é de sobrestamento de uma sessão para a gente se inteirar desse assunto. Muito bem. Nenhum problema, vereador. Só lembrando a todos os senhores vereadores que este projeto, como outros, integram aquele rol de determinações que recebemos do Tribunal de Contas. Estamos fazendo essas mudanças por conta exatamente dos problemas apontados pelo Tribunal de Contas. Então, uma sessão não há problema, mas precisamos depois resolver esses assuntos. Está em discussão o pedido de sobrestamento por uma sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está sobrestado o processo 149/20. E vamos ao último processo destacado. É o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Valéria Dalva de Agostinho a um prédio institucional do Jardim Ivone. Minuta 44/20, é de autoria de todos os vereadores. Pede a palavra o vereador Marcos de Souza. Senhor presidente, eu gostaria para deixar registrado aqui na Câmara Municipal a exposição de motivos, e o release da Valéria. Vamos lá. Valéria Dalva de Agostinho nasceu em 6 de julho de 1957 em Bauru, descendente de imigrantes italianos que vieram ao Brasil trabalhar nas plantações de café. Era filha de Josefina Aparecida Salvador e Antônio de Agostinho, e a mais nova das 3 irmãs.
Maria Cristina de Agostinho, administradora de empresas, e Evelise de Fátima Agostini, artista plástica, além de irmãs, foram suas grandes parceiras e amigas durante sua vida. Fez seus estudos primários no Colégio São José, em Bauru, o ginásio do Colégio Guedes de Azevedo. Foi professora formada pelo curso normal para o magistério pelo Colégio São José, em Bauru, advogada formada em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Instituição Toledo de Ensino, a IT. Advogou apaixonadamente por muitos anos. Trabalhou em 1975 como professora substituta no Grupo Escolar Carlos Chagas. Também foi catequista em igrejas da cidade, onde professou sua fé. Tempos depois, se dedicou à carreira jurídica, onde trabalhou junto com o jurista Fernando de Costa Tourinho Filho, por mais de uma década. Logo em seguida, ingressou no INSS, onde atuou como procuradora pelo Instituto e também pelo INASP, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Foram 18 anos se destacando ao direito previdenciário, cuidando de processos em diferentes municípios da região e, notadamente, na Justiça Federal. Em seu ambiente de trabalho, era uma pessoa muito querida por todos. Foi mãe presente dos 2 filhos, Frederico Jorge de Agostinho Mendonça, nascido em 31 de janeiro de 1980, músico notável, falecido de forma abrupta aos 16 anos em um acidente de carro, e Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, nascido em 12 de dezembro de 1977, advogado e ambientalista, com 2 mandatos como vereador, 2 mandatos como prefeito, sendo atualmente deputado federal. Dona Valéria, com o tempo, além de conhecida pela advocacia, tornou-se ainda mais ilustre na cidade de Bauru por apoiar e ajudar o filho Rodrigo em seus projetos de lutas ambientais. Ainda garoto, ela quem levava o filho para atividades, eventos e entrevistas. Os sonhos eram dele, mas foi ela quem lhe deu asas e ensinou a voar. Faleceu um dia após o seu aniversário de 57 anos, em 7 de julho de 2014, após um infarto fulminante. Foi enterrada sob grande comoção de amigos e colegas de trabalho que tinham grande carinho e admiração por ela. Foi uma mãe dedicada, pessoa alegre, responsável, carinhosa, professora e advogada brilhante. Assim sendo, pedimos aos nobres pares a aprovação desta homenagem. Então, é uma homenagem aqui assinada por todos os vereadores. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. O processo 148/20 continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o processo 148/20 e encerrada a ordem do dia. Senhores vereadores, temos alguns vereadores inscritos para explicação pessoal. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Benedito Roberto Meira. Vereador Meira, pelo jeito, abre mão da explicação pessoal. Então, próximo vereador inscrito é o vereador Natalino Davi da Silva. Também abre mão da explicação pessoal. Próximo vereador, vereadora Thelma Gobi. Abre mão também. Próximo é a vereadora Chiara Ranieri. Abre mão também. Próximo vereador é o vereador Marcos Antônio de Souza. Dou-lhe uma. Vai usar a explicação pessoal ou não? Eu abro mão, senhor presidente. Abre mão também. Muito obrigado. Próximo vereador sou eu mesmo. Abro mão. Próximo vereador, vereador Edivaldo Minhano, que também abre mão. Estão encerradas as explicações pessoais. Senhores vereadores, temos alguns avisos
a vossas excelências. Terça-feira, dia 1º, às 10 horas, audiência pública sobre o Hospital das Clínicas, por iniciativa dos vereadores Alexandro Bussola, Marcos Antônio de Souza e Yasmin Nascimento. Na mesma terça-feira, dia 1º, às 15 horas, audiência pública sobre a regulamentação da Lei da Indústria, por iniciativa do vereador Fábio Manfrinato. Quarta-feira, dia 2, às 15 horas, audiência pública sobre a reserva de empregos para mulheres vítimas de violência, por iniciativa do vereador Benedito Roberto Meira. Todas essas audiências públicas serão feitas na forma virtual, por videoconferência, como já sabem. Senhores vereadores, atenção! Em razão do feriado do dia 7 de setembro, a 20ª sessão ordinária não será realizada na próxima segunda-feira, e sim na terça-feira, dia 8, às 13 horas. Muito bem. Temos aqui agora pedido de minuto de silêncio, 3 pessoas a serem homenageadas, todas a pedido do vereador Manuel Lozila, a senhora Márcia Morato Aguilar, a senhora Maria Grigoletti Martins e a senhora Lucila Antônia Castilho Formenti. 1 minuto de silêncio. Todos em pé. Milton. Beleza. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 19ª sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2020, às 15 horas e 29 minutos.